Pois é, mas eu queria saber, professor, porque esse argumento que o doutor Rodrigo usou realmente é o que mais a gente tem ouvido falar agora. Ora, se não tem, o tempo é insuficiente, agora vai ter um tempinho a mais, um ano a mais para concluir as políticas públicas, o projeto e tudo mais. Só que assim, a reeleição, o que eu tenho visto, o que a gente tem visto ultimamente, é que o segundo mandato do cidadão sempre é mais ruim do que o primeiro. Seja, e eu também estou aqui no senso comum, tá? Do que eu tenho visto. Ele faz um primeiro mandato aguerrido, muito forte, exatamente para conseguir a reeleição, e depois que consegue a reeleição, acaba sendo muito ruim. Você acha que, com o fim da reeleição, isso pode piorar ou melhorar em algum aspecto? Bom, eu contra-argumentaria o senso comum. Se eu vou pegar os ocupantes do Executivo Federal. Nós tivemos, por exemplo, os 2 mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso, que inegável o que você falou é verdade, o segundo mandato foi bem pior do que o primeiro. Nós temos o presidente Lula, que é o contrário, o segundo mandato ele sai com indicadores, inclusive econômicos, melhores do que o primeiro. Nós temos a presidenta Dilma, que também o segundo mandato, né, inclusive resultando no seu afastamento pela condenação por crime de responsabilidade. E nós temos um caso singularíssimo de um ocupante do Executivo que não consegue se reeleger, que é o caso de Jair Bolsonaro, não é? Então, eu acho que pela experiência do Executivo Federal, não é possível, né, nós apontarmos já uma direção definida. É claro que o Brasil é uma federação, há 20 e tantos governadores, nós temos aí 5 mil e tantos municípios, né? E isso leva, né, à necessidade de um amplo estudo. Tem uma boa quantidade de estudos hoje mostrando que, curiosamente, a reeleição do ponto de vista das finanças públicas trouxe algum grau de maior responsabilidade. Pois, afinal de contas, eu não quero ter um segundo mandato pagando todas as contas do primeiro e receber uma reprovação da população. Embora, veja, não há uma espécie de bala de prata, um argumento definitivo. Isso depende muito mais, né, de nós analisarmos uma dinâmica, interesses. Pois, afinal de contas, há um elemento que eu acho que a gente não falou até agora, né? A reeleição premia aquele que é bem avaliado e o bom administrador também. É algo que você entrega para ele. E, por outro lado, a não possibilidade de reeleição, nós também temos vários exemplos de sucessões trágicas com a eleição do famoso poste. E que há vários exemplos bastante ruins no Brasil. A capital do estado de São Paulo, teve uma gestão com o prefeito Paulo Maluf, muito bem aprovado, avaliado, elegeu, tirou o que a gente chama de poste, seu secretário de finanças na época, o prefeito Celso Pitta, e a administração foi horrorosa, não é? Nós temos no estado de São Paulo a sucessão Orestes Quércia, Luiz Fleury, que também foi desastrosa, não é? E, curiosamente, nós temos aí também o caso, né, da sucessão Lula-Dilma, que o segundo mandato também foi bastante complicado, né? Então, me parece que a reeleição ela premia o bom administrador. Bom, e essa história do mandato de 10 anos para os senadores? Gente, só para vocês entenderem, o senador da República é eleito no sistema majoritário, ou seja, ganha a eleição aquele que tem uma maior quantidade de votos, o mais votado ou os 2 mais votados, dependendo da eleição. Eles têm um mandato de 8 anos. Agora a ideia é que esse mandato passe a ser de 10 anos. Doutor Rodrigo, e aí? Parece ir contra com um dos pilares do sistema eleitoral, que é o revezamento do poder. É um princípio do Estado democrático. O revezamento para ser permitido várias plataformas ou vários representantes exercerem isso. Ao mesmo tempo em que o Senado, no nosso sistema bicameral, representa, na verdade, os interesses do Estado. Então, os titulares ali, os 3 senadores de cada ente da federação, estão fazendo a defesa institucional do seu Estado. Essa poderia ser um dos argumentos de defesa nesse caso. Mas me parece um pouco longo esse mandato de 10 anos, o mandato de 8 já era bastante questionado pela sua longevidade e não permissão do revezamento de poder. E aí não traria essa dinamicidade que talvez, principalmente agora, nessa pós-modernidade, na era digital, onde tudo está mais fluido e mais rápido, como a gente renova esses representantes e que isso reflita o estágio atual de amadurecimento da nossa sociedade, é um questionamento que é importante para ser considerado
nessa decisão. O professor concorda? Sim. Eu até acrescentaria o seguinte, né? Não esqueçamos que o Brasil já testou mandatos de 5 anos, inclusive já testou um mandato de 6 anos. Né? E nenhum desses com 5 ou 6 anos... Vingou. E aí, se vocês me permitem, eu vou fazer uma brincadeira, quer dizer, com 4 não deu, mas com 5, lembra um pouco aquela história que acontece no futebol, quando um time fica exaltado e revoltado com o árbitro porque ele não deu aqueles 5 minutos de prorrogação, ele viraria o jogo e ganharia. Né? Não me parece Os que... 90 não foram suficientes. Se 4 não, mas se tiver mais um, as coisas se resolverão. Né? É claro, né, que isso é uma medida. Né? Eu acho, por exemplo, tem alguns exageros. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o mandato dos deputados é de 2 anos. E eles mesmos fazem uma piada com isso. No primeiro ano, quando ele está eleito, ele aprende o funcionamento da máquina, e no segundo ele vai para a reeleição, ou seja, ele não trabalha, né? Porque ele está tão preocupado com essa dinâmica. Mas eu acho que 5, eu concordo, né? Me parece algo um pouco exagerado, ainda mais quando nós falamos da senatoria, né? Para 10 anos.